pessoal, essa daqui é mais uma gravação de alguns exercícios que vão compor a frente de movimento retilíneo. Esse daqui é um exercício extra 1, que não fazia parte dos slides dos exercícios recomendados. Vamos começar com a leitura. O movimento de uma partícula ao longo do eixo X foi registrado em intervalos regulares de meio segundo, entre t igual a 0 segundos e t igual a 5,5 segundos. A partícula partiu da origem em t igual a 0 segundos, moveu-se até 12,5 metros e retornou. A trajetória da partícula é mostrada abaixo. Analise as afirmações e assinale a alternativa correta. Então, se vocês observarem a figura, né? Então, a gente tem duas linhas. A primeira linha é a trajetória de ida e a segunda linha é a trajetória de volta. Tudo bem? Então, repetindo, temos a ida e a volta. Só para a gente checar os tempos, né? Então, aqui corresponde ao t igual a 0. Aqui é o 3,5 segundos, né? Então, entre 3,5 segundos e até 5,5 segundos é a parte da volta, tudo bem? Então, o ponto de 3,5 segundos é o ponto de retorno, onde a velocidade seria nula. O que ele pede? No item 1, ele afirma a velocidade escalar da partícula entre t igual a 0 segundos e t igual a 5,5 segundos vale 0,818 metros por segundo. A gente só tem como saber se está certo, se está errado, se fizermos a conta. Na aula, a gente viu que o conceito de velocidade escalar era a distância percorrida dividido pelo intervalo de tempo. A distância percorrida é tudo que a partícula andou, somando a ida com a volta. Então, aqui da figura, na trajetória de ida, ele sai de 0 metros, tá vendo? E ele vai até 12,5 metros na ida, né? Porque aqui é 12, 13, então aqui no meio é 12,5. Então, na ida, ele andou 12,5 metros e na volta, ele começa em 12,5 e vai até 4,5. Então, aqui no total, né, se a gente subtrair 12,5 até 4,5, ele vai percorrer na volta 8 metros. E aí, se eu faço a soma de tudo que ele andou, a gente vê que dá 20,5. E o intervalo de tempo que ele queria que a gente calculasse é entre 0 e 5,5 segundos. E quando a gente faz a conta, a gente vê que a velocidade escalar dá 3,72 metros por segundo. Então, a afirmativa acima está incorreta. Então, mas que valor que seria esse? Então, provavelmente é o valor da velocidade média. Então, vamos recordar a diferença entre as duas? A velocidade média é o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo, onde o deslocamento só me interessa saber a posição final menos a posição inicial. Então, para o tempo inicial, a partícula estava na origem, tá vendo? Então, a posição inicial é 0. Já no tempo final, que é no tempo de 5,5 segundos, a partícula estava na posição 4,5. Então, daí quando eu faço posição final menos a posição inicial dividido pelo intervalo de tempo, aí sim dá o valor que o enunciado forneceu, ok? Então, repetindo, a afirmativa 1 está incorreta. Na afirmativa 2, ele fala para a gente analisar o sentido de movimento. Então, ele fala assim, ó, o sentido relativo entre a velocidade da partícula e a sua aceleração entre os pontos. E daí, se vocês perceberem, ele vai fornecer 3 intervalos. Vai existir um intervalo entre 0 e 8 metros, que eu destaquei aqui na figura, né? Aqui é o x igual a 0, aqui é o x igual a 8. Depois eu vou ter que analisar uma segunda condição, que é entre 8 metros e 12,5 metros. E uma terceira condição, que é a parte da volta da partícula, que é a parte em laranja, que é quando sai de 12,5 metros e vai até 4,5 metros.
E para cada um desses 3 trechos, ele quer que você analisa o par, velocidade e aceleração que ele forneceu. Então, no trecho em vermelho, ele fala assim: nesse trecho, a velocidade é positiva e a aceleração é positiva. Então, vamos olhar aqui a figura. Observamos que a partícula está indo para a direita, então está correto, a velocidade é positiva. Porque se a partícula está indo para a direita, o vetor velocidade aponta na mesma direção do eixo x positivo, que nos dá um vetor, né, em módulo, ele é maior do que zero. Agora, será que é acelerado? Por que eu estou falando que é o movimento acelerado? Porque aqui as duas grandezas, né, são positivas, então os dois vetores, velocidade e aceleração, apontariam na mesma direção em movimento. Aqui na figura corresponde ao movimento acelerado? E a resposta é sim, porque a gente vai vendo que, né, a distância que a partícula anda, né, entre intervalos de tempos regulares está marcado com os pontinhos pretos aqui na figura. Então a gente observa que ele anda cada vez maiores espaços para o mesmo intervalo de tempo. Então ele tem uma aceleração positiva, é um movimento acelerado. Então essa primeira afirmativa aqui, ó, está correta, é verdadeira. Já no segundo intervalo, tá vendo? Entre 8 até 12,5 metros, ele afirma que a velocidade é negativa. Só que aqui está incorreto, já dá para ver, né? Porque a partícula estava indo para a direita. Então, era para ser a velocidade positiva, tá vendo? Então, já essa primeira afirmativa, né? A velocidade menor que zero, tá errado, é falso. Tinha que ser positivo aqui. E no terceiro intervalo, entre 12,5 metros até 4,5 metros, que é na parte aqui mais alaranjada, né, a gente vê que a velocidade realmente ela é negativa. Por quê? Porque a partícula está voltando contra a trajetória definida. Então, está correto, a velocidade é menor que zero. E será que é um movimento acelerado? Porque da forma como foi apresentada, como ambas as grandezas são negativas, né, trata-se por definição de um movimento acelerado. E a gente vê que está certa a questão, né, é verdadeiro. Por quê? Porque a gente também observa que o espaçamento entre os pontos está aumentando com o tempo. Então, a velocidade está aumentando, então também é um movimento acelerado. Só que como o carro está andando para a esquerda, a aceleração é negativa. Tudo bem? E o último item, ele pede para a gente calcular o deslocamento da partícula entre 0 e 5,5 segundos. E ele afirma que o valor é de 17 metros. Na verdade, a gente já fez essa conta, né, no item 1, a gente já tinha calculado o deslocamento entre 0 e 5,5 segundos, a gente já tinha visto que era 4,5 menos 0. Só repetir aqui o raciocínio para ficar mais evidente. Então, também está incorreta a letra C. Tudo bem? Espero ter ajudado. Se tiver alguma dúvida, coloca lá no fórum. Obrigada pela atenção.